Princípio 2. O ponto de apoio e a alavanca. A fórmula de Arquimedes: mova o ponto de apoio, mude a realidade, a alavanca da possibilidade. Utilize o ponto de apoio e a alavanca para descobrir sua missão no mundo. Mude o ponto de apoio e a alavanca das pessoas à sua volta. Melhore o seu desempenho mudando a sua atitude. Apaixonei-me pela psicologia no dia em que minha irmã caiu da cama. Quando eu tinha 7 anos de idade, minha irmã Amy e eu estávamos brincando na cama de cima do nosso beliche. Amy tinha 2 anos a menos que eu na época. A propósito, uma diferença que se mantém até hoje. E isso significava que ela tinha que fazer o que eu queria. Eu queria brincar de guerra, nasci no Texas, de forma que alinhei todos os meus G.I. Joes e soldados na parte de cima do beliche contra todas as bonecas e unicórnios na parte de baixo. Eu me sentia confiante em relação ao resultado. Não é necessário ser um profundo conhecedor de história militar para saber que muito raramente os unicórnios derrotam soldados armados no campo de batalha. No entanto, os relatos são discordantes no que se refere ao que aconteceu no calor da batalha naquele dia. Como eu sou quem está contando a história, então vou contar a versão correta. A minha irmã se empolgou um pouco demais e, sem nenhuma ajuda da minha parte, caiu do beliche de cima. Ouvi um baque no chão e espiei nervosamente pelo canto da cama para ver o que tinha acontecido com a minha irmãzinha. Amy tinha caído de 4 no chão. Fiquei extremamente nervoso. Em primeiro lugar, porque minha irmã era e ainda é a minha melhor amiga. E o mais importante, contudo, era que eu tinha sido encarregado pelos meus pais de garantir que minha irmã e eu brincássemos no maior silêncio e segurança possível, enquanto eles tiravam um longo e merecido cochilo. Olhei para o rosto da minha irmã e notei que um urro de dor e sofrimento estava prestes a irromper descontroladamente da boca dela, ameaçando despertar meus pais. A crise é a mãe de todas as invenções, de forma que fiz a única coisa que ocorreu ao meu pequeno e desesperado cérebro de 7 anos de idade. Eu disse: Amy, espera aí, espere. Você viu como você caiu? Nenhum ser humano cai de 4 assim. Você é um unicórnio. Agora aquilo foi uma grande trapaça, porque eu sabia que não havia nada no mundo que minha irmã mais desejava do que descobrir que não era apenas uma garotinha de 5 anos de idade, mas sim um unicórnio mágico. O urro congelou na garganta da minha irmã enquanto a confusão dominava seu rosto. Era possível ver o conflito nos olhos dela enquanto seu cérebro tentava decidir se ela devia se concentrar na dor física que estava sentindo ou em sua empolgação com a sua recém-descoberta identidade de unicórnio. Felizmente, a empolgação venceu. Em vez de chorar, acordar meus pais e todas as consequências negativas que teriam se seguido a isso, um sorriso se abriu no rosto dela e ela pulou orgulhosamente de volta à cama superior com toda a graciosidade de um bebê unicórnio. Minha irmã e eu não fazíamos ideia de que tínhamos deparado, nas tenras idades de 5 e 7 anos, com o que a vanguarda da revolução científica que viria a se desenvolver 2 décadas mais tarde. Não, nós não aprendemos que você pode mentir e manipular as pessoas para que elas sejam felizes mesmo diante da dor e do sofrimento. O que aprendemos foi muito mais poderoso. Uma grande verdade científica sobre o cérebro humano. Apesar de nunca termos utilizado esses termos, minha irmã e eu começamos a perceber que o nosso cérebro é como um processador capaz de dedicar apenas um volume finito de recursos à experiência do mundo. Como os recursos de nosso cérebro são limitados, somos colocados diante de uma escolha: usar esses recursos finitos para ver só dor, negatividade, estresse e incerteza, ou utilizar esses recursos para ver o mundo através das lentes da gratidão, da esperança, da resiliência, do otimismo e de um senso de propósito. Em outras palavras, apesar de naturalmente não ser possível mudar a realidade só pela força de vontade, podemos usar nosso cérebro para mudar o modo como processamos o mundo, o que, por sua vez, muda o modo como reagimos a ele. A felicidade não é uma questão de mentir para nós mesmos ou tentar tapar o sol da negatividade com a peneira, mas sim
ajustar o nosso cérebro para enxergar maneiras de nos elevar acima das nossas circunstâncias. A fórmula de Arquimedes. Arquimedes, o maior cientista e matemático da Grécia Antiga, ficou famoso por afirmar: dê-me uma alavanca longa o suficiente e um ponto de apoio e moverei o mundo. 2.200 anos mais tarde, observando no dormitório de Harvard os estudantes se preparando para um exame, tive meu próprio momento eureka. O nosso cérebro também funciona de acordo com a fórmula arquimediana. Pegue, por exemplo, uma gangorra. Em uma gangorra, o ponto de apoio fica exatamente no centro, entre os dois lugares. Se dois garotos, cada um pesando 50 quilos, se sentarem à mesma distância do ponto de apoio, em extremidades opostas da gangorra, eles se equilibrarão, até começarem a se impelir alternadamente para cima e para baixo. Agora imagine dois garotos, um pesando 50 quilos e o outro pesando 75 quilos, na mesma situação. O garoto menor ficará suspenso no ar até o maior impulsionar a gangorra para cima com os pés no chão ou, como os meninos algumas vezes gostam de fazer, até que o maior saia da gangorra fazendo o menor cair com tudo no chão. Mas o que acontece se movermos o ponto de apoio? Quanto mais aproximamos o ponto central, o ponto de apoio na direção do menino mais pesado, mais fácil fica elevá-lo. Se continuarmos movendo o ponto de apoio nessa direção, o menino mais leve vai acabar pesando mais que seu companheiro mais pesado. Aproxime o ponto de apoio suficiente do garoto mais pesado e o mais leve pode sair da gangorra e com um único dedo usar a alavanca constituída pela gangorra para elevar seu amigo mais pesado. Em outras palavras, ao mover esse ponto de apoio em torno do qual a energia é aplicada, é possível transformar uma gangorra em uma poderosa alavanca. Foi exatamente o que Arquimedes quis dizer com a sua famosa frase. Se tivermos uma alavanca longa o suficiente e um bom lugar para nos posicionar, um ponto de apoio, podemos mover o mundo inteiro. O que percebi é que o nosso cérebro funciona exatamente da mesma maneira. Nosso poder de maximizar nosso potencial se baseia em dois fatos importantes. 1. O comprimento da nossa alavanca, quanto poder e potencial acreditamos ter, e 2. A posição do nosso ponto de apoio, a atitude com a qual geramos o poder de mudar. O que significa, em termos práticos, é que não importa se você seja um estudante em busca de notas melhores, um executivo júnior em busca de um salário mais alto ou um professor procurando inspirar melhor seus alunos, você não precisa se empenhar tanto para gerar poder e produzir resultados. Como vimos na parte 1, o nosso potencial não é fixo. Quanto mais movemos o nosso ponto de apoio ou atitude mental, mais a nossa alavanca se alonga e, em consequência, mais poder geramos. Mova o ponto de apoio de forma que toda a força vá para a atitude mental negativa e nunca sairá do chão. Mova o ponto de apoio para uma atitude mental positiva e o poder de alavanca é intensificado e você pode levantar o que quiser. Dito de forma simples, ao mudar o ponto de apoio da nossa atitude mental e alongar nossa alavanca de possibilidades, alteramos o quê? Não é o peso do mundo que define o que podemos realizar. São o nosso ponto de apoio e a nossa alavanca. Mova o ponto de apoio, mude a realidade. Na faculdade, fiz um curso chamado A Revolução de Einstein, com um dos professores mais apaixonados que já conheci, Peter Galison. No primeiro dia do curso, todos os estudantes da área de humanas tremiam diante do difícil conteúdo. Lembro-me de ter sussurrado a um dos meus amigos durante a primeira aula de apresentação do curso: se Einstein levou 20 anos, como conseguiríamos aprender tudo isso em um semestre? Mas de alguma forma, Galison conseguiu pegar um dos temas mais complexos da física e o apresentou de uma maneira palatável. Segundo a teoria especial da relatividade de Einstein, muitas das leis aparentemente invioláveis do universo são alteradas de acordo com o observador.
Em consequência, algumas incríveis possibilidades em um mundo aparentemente objetivo e fixo, de repente se tornaram possíveis. Por exemplo, pense em duas pessoas, uma parada e outra viajando quase na velocidade da luz. O bom senso pode lhe dizer que as duas envelhecerão na mesma velocidade, mas na verdade a pessoa que está parada envelhece mais rapidamente porque o tempo se dilata com o movimento, do ponto de vista do observador que está parado. Em outras palavras, o tempo, que antes se acreditava ser fixo e imutável, na verdade varia em relação ao movimento. De acordo com Einstein, tudo, inclusive fatores como comprimento, distância e tempo, é relativo. Se isso parece incrível, pense em como esse conceito revolucionou o mundo antes perfeitamente organizado da física clássica. O conceito de relatividade não se limita ao âmbito da física. Cada segundo da nossa própria experiência deve ser vivenciado por um cérebro relativo e subjetivo. Em outras palavras, a realidade não passa do entendimento relativo que o nosso cérebro faz do mundo baseado em onde e como observamos o mundo. E o mais importante, podemos mudar essa perspectiva a qualquer momento, alterando o modo como vivenciamos o mundo ao nosso redor. É isso que quero dizer com mover nosso ponto de apoio. Basicamente, a nossa atitude mental e, por sua vez, a nossa experiência do mundo nunca é fixa, mas muda constantemente em um fluxo contínuo. Se você se impressionou com essa ideia, imagine como um grupo de homens de 75 anos de idade se chocou quando se viu subitamente viajando de volta no tempo. Voltar o relógio. Se existe uma coisa que acreditávamos saber com certeza é que o tempo só se move em uma única direção. Pelo menos essa era a visão predominante até a minha mentora, Ellen Langer, provar de forma brilhante que se trata de uma crença equivocada. Em 1979, Langer elaborou um experimento de uma semana envolvendo um grupo de homens de 75 anos de idade. Os homens não receberam muitas informações sobre a natureza do experimento, exceto que eles ficariam isolados durante uma semana em um retiro e que não poderiam levar consigo fotos, jornais, revistas ou livros datados a partir de 1959. Quando chegaram, os homens foram reunidos em uma sala e informados de que, durante a próxima semana, deveriam fingir que estavam em 1959, quando esses homens de 75 anos tinham meros 55 anos. Para reforçar o cenário, eles deveriam se vestir e agir como faziam na época e receberam documentos de identidade com fotos da época. No decorrer da semana, eles foram instruídos a conversar sobre o presidente Eisenhower e outros eventos que ocorreram na vida deles naquela época. Alguns começaram a se referir a seus antigos empregos no presente, como se nunca tivessem se aposentado. Edições de 1959 das revistas Live e Saturday Evening Post foram disponibilizadas nas mesas de café da manhã. Em resumo, todos os detalhes foram pensados para fazer eles verem o mundo pelas lentes da época em que tinham 55 anos. Langer é uma psicóloga de vanguarda. Ela passou aproximadamente 40 anos questionando as expectativas da comunidade científica de maneiras absolutamente inesperadas. E, como era de pensar, nesse caso ela tinha uma hipótese verdadeiramente radical. Ela queria provar que a nossa construção mental, a maneira como pensamos sobre nós mesmos, influencia diretamente o processo de envelhecimento físico. Langer se referiu ao fenômeno com outros termos, mas ela basicamente estava argumentando que, ao mover o ponto de apoio e a alavanca desses homens de 75 anos de idade, era possível alterar a realidade objetiva da idade deles. E foi exatamente o que aconteceu. Antes do retiro, os homens foram testados em todos os aspectos que acreditamos se deteriorar com a idade: força física, postura, percepção, cognição e memória de curto prazo. Após o retiro, a maioria dos homens tinha apresentado melhorias em todos os aspectos. Eles se mostraram significativamente mais flexíveis, com uma postura melhor e até com muito mais força nas mãos.
A visão deles chegou a melhorar quase 10% em média, bem como o desempenho em testes de memória. Em mais de metade dos casos, a inteligência, que há muito se acreditava ser fixa a partir da adolescência, também melhorou. Até a aparência física deles mudou. Fotos dos homens antes e depois do experimento foram mostradas a pessoas que não sabiam nada sobre o experimento e lhes foi solicitado que adivinhassem a idade dos homens. Com base em classificações objetivas, os homens aparentaram ser, em média, 3 anos mais jovens do que antes do experimento. Essas constatações iam contra tudo o que acreditávamos saber sobre a fisiologia e o envelhecimento, e revelou novas implicações radicais sobre o poder da atitude mental para influenciar a realidade. Como veremos nesse capítulo, nossa realidade externa é muito mais maleável do que pensamos e muito mais dependente dos olhos por meio dos quais enxergamos a realidade. Com a atitude mental correta, nosso poder de ditar essa realidade e, por sua vez, os resultados das nossas ações aumenta exponencialmente. Cantores, executivos, placebos e camareiras de hotel. Passando os olhos pelos 70 diretores executivos e diretores gerais reunidos para a minha palestra na UBS em Stamford, Connecticut, vi muitos deles me encarando com uma expressão cética. A empresa deles estava passando por um enorme processo de reestruturação e demissões, conflitos legais e um preço das ações 80% abaixo do seu pico histórico. E lá estava eu, pedindo que uma sala repleta de banqueiros exaustos cantasse a alegre canção infantil Ho, ho, ho your boat, seguidamente. Pelo menos dessa vez, me lembrei de especificar que eles a cantassem mentalmente e não em voz alta. Um detalhe que me esqueci de avisar em uma apresentação em Wall Street, na qual rapidamente conheci a verdadeira definição de desafinado. Minhas instruções eram simples. Feche os olhos e comece a cantarolar a canção na sua cabeça. Quando chegar ao fim, recomece. Continue fazendo isso até eu dizer parem. Eles seguiram as instruções, apesar de os executivos mais céticos ocasionalmente abriram os olhos para dar uma espiada e se certificar de não se tratar de uma pegadinha. Na verdade, eu estava com os olhos fixos no relógio. Finalmente, instruí a todos para parar, abrir os olhos e escrever quanto tempo eles acharam que o experimento tinha durado, em minutos e segundos. Um homem chutou 2 minutos, enquanto o outro jurava que havia sido 4 minutos. Uma mulher no fundo da sala afirmou que foram 45 segundos. Das 70 pessoas na sala, ouvi 70 respostas diferentes, variando de 30 segundos a 5 minutos. Todos os executivos estavam convencidos de que sua estimativa estava correta, mas é claro, só poderia haver uma resposta correta, que no caso era de exatamente 70 segundos. Conduzi esse experimento em aproximadamente 40 países e todas as vezes ouvi uma enorme variedade de respostas. Por enquanto, a maior variação que vi foi em Xangai, de 20 segundos a 7 minutos. Naturalmente, a questão é que o que alguns sentem como um piscar de olhos, outros percebem como uma eternidade. Dependendo da atitude mental, cada pessoa vivencia a realidade objetiva do tempo de maneira diferente. Talvez as pessoas que consideram a canção, ou o exercício, ou ambos, uma grande tolice e uma chateação, e ficam impacientes para voltar ao trabalho, tendem a ter uma percepção mais longa do tempo, enquanto as pessoas interessadas e envolvidas na palestra ou que simplesmente apreciam o breve período de descontração tendem a achar que o tempo foi mais curto. Como todos nós sabemos, o tempo voa quando estamos nos divertindo. Gosto tanto desse exercício porque ele mostra que a atitude mental não apenas muda a forma como nos sentimos em relação a uma experiência, como também altera os resultados objetivos dessa experiência. Qualquer pessoa que já tenha ouvido falar do efeito placebo conhece o poder dessa ideia. Inúmeros estudos mostraram que, quando os pacientes recebem uma pílula de açúcar e são informados de que ela ajudará a aliviar algum sintoma, muitas vezes é o que de fato acontece, algumas vezes com a mesma eficácia que o medicamento em si.
Em um artigo do New York Times, intitulado "Os placebos provam ser tão poderosos que até os especialistas se surpreendem", médicos descrevem estudos nos quais um falso produto capilar provocou o crescimento de cabelos em homens calvos e uma cirurgia de mentira reduziu o inchaço em joelhos doloridos. Com efeito, uma revisão empírica de estudos sobre placebos revelou que os placebos são cerca de 55% a 60% tão eficazes quanto a maioria dos medicamentos ativos, como a aspirina e a codeína, para o controle da dor. A simples mudança de atitude mental, isto é, a crença de que os pacientes estão tomando o medicamento verdadeiro, é poderosa o suficiente para fazer um sintoma objetivo efetivamente desaparecer. E também há o efeito placebo reverso, que em muitos aspectos chega a ser ainda mais fascinante. Em um dos meus experimentos preferidos, pesquisadores japoneses vendaram um grupo de estudantes. Eles disseram que uma urtiga venenosa estava sendo esfregada em seu braço direito. Depois disso, o braço direito de todos os 3 estudantes que participaram do experimento apresentou reações com sintomas clássicos de urticária: coceira, queimação e vermelhidão. O resultado não é nada surpreendente, até que você descobre que a planta utilizada no estudo não era urtiga, mas apenas um arbusto inóculo. A crença dos estudantes foi intensa o suficiente para provocar os efeitos biológicos da urtiga, apesar de eles, na verdade, não terem sido expostos à planta. Em seguida, no outro braço dos estudantes, os pesquisadores esfregaram urtiga, mas informaram que se tratava de uma planta inofensiva. Apesar de todos os 3 estudantes serem extremamente alérgicos, só 2 deles apresentaram sintomas de urticária. Eu adoro esse experimento, mas a parte mais impressionante é o fato de os pesquisadores terem, de alguma forma, recebido permissão de esfregar urtiga em pessoas extremamente alérgicas. Eu tive de esperar meses para receber uma permissão para chamar estudantes de Harvard para participar de um experimento com charadas. Então, como é exatamente que a nossa percepção relativa do que está acontecendo ou o que achamos que acontecerá pode afetar o que de fato acontece? Uma resposta para isso é que o cérebro é organizado para agir de acordo com o que prevemos que acontecerá em seguida, algo que os psicólogos chamam de teoria das expectativas. O Dr. Marcel Kinsburn, um neurocientista da New School for Social Research em Nova York, explica que as nossas expectativas criam padrões cerebrais que podem ser tão reais quanto os criados por eventos no mundo real. Em outras palavras, a expectativa de um novo evento aciona o mesmo conjunto complexo de neurônios como se o evento estivesse realmente ocorrendo, levando a um efeito dominó de eventos no sistema nervoso que leva a toda uma série de consequências concretas no mundo físico. A aplicação disso no ambiente de trabalho é que as crenças podem efetivamente alterar os resultados concretos do nosso empenho e do nosso trabalho. E não se trata de uma mera teoria. Isso foi comprovado por inúmeros estudos científicos sérios. Em um desses estudos, conduzido alguns anos atrás, Ali Kroon, um dos meus ex-alunos e hoje colega de pesquisas da Yale University, se uniu a Ellen Langer para conduzir um experimento com camareiras de 7 hotéis diferentes. Eles informaram a metade das camareiras quanto exercício físico elas faziam ao longo do dia de trabalho, quantas calorias suas atividades diárias queimavam, como passar aspirador de pó no tapete é similar a uma sessão de exercícios aeróbicos e assim por diante. A outra metade das camareiras, o grupo de controle, não foi informada de nada disso. Ao final do experimento, várias semanas mais tarde, Kroon e Langer descobriram que as camareiras que foram predispostas a pensar no trabalho como um exercício físico não só perderam peso, como sua taxa de colesterol também caiu. Essas pessoas não se empenharam mais no trabalho, não trabalharam por mais tempo, nem se exercitaram mais que o grupo de controle. A única diferença estava no modo como o cérebro delas pensava no trabalho que elas estavam realizando. Esse ponto é tão importante que vale a pena repetir. A construção mental das nossas atividades diárias, mais do que a atividade em si, é que define a nossa realidade. Um dia pode ter mais de 24 horas. Considerando tudo o que já sabemos sobre a natureza relativa do tempo, tente responder a seguinte pergunta: até que ponto você seria mais eficiente e produtivo, além de mais feliz, se mudasse a maneira como vê as horas do seu dia de trabalho?
Em um cenário no qual a realidade pode ser vivenciada de incontáveis maneiras diferentes, dependendo do posicionamento do seu ponto de apoio, a questão passa de por que um dia tem 24 horas? A. Como posso me beneficiar mais da minha experiência relativa de um dia de trabalho? As pessoas mais bem-sucedidas adotam uma atitude mental que não apenas faz seus dias de trabalho serem mais toleráveis, como também as ajuda a trabalhar mais rapidamente, por mais tempo e se empenhar mais do que seus colegas com uma atitude mental negativa. Essas pessoas basicamente utilizam sua atitude mental positiva para assumir o controle, falando em termos relativos, do próprio tempo. Para elas, 24 horas por dia e 7 dias por semana não passam de medidas objetivas do relógio ou do calendário. Elas pegam as mesmas unidades de tempo disponíveis a todos e utilizam sua atitude mental para serem mais eficientes e produtivas. Pense na última reunião interminável da qual você foi forçado a participar. Você provavelmente não precisava pensar muito para se lembrar da última. Você pode ter decidido nos primeiros 3 minutos que o objetivo da reunião não seria atingido ou que você nem se interessava muito pelo objetivo. Aquelas 2 horas que se seguiram, de repente, se transformaram em um tremendo desperdício de tempo, um desgaste da sua energia e produtividade e provavelmente também da sua motivação. Mas o que aconteceria se, em vez disso, você escolhesse encarar a reunião como uma oportunidade e criasse o próprio objetivo? E se você se forçasse a aprender 3 coisas novas antes do fim da reunião? Se não puder aprender 3 coisas com o conteúdo da reunião, e sejamos sinceros, muitas reuniões nos oferecem um índice bastante baixo de conteúdo útil em relação aos minutos de participação, seja mais criativo. O que você pode aprender com o apresentador sobre como fazer ou não uma boa apresentação? Como você apresentaria a mesma ideia de outra forma? Qual é a melhor maneira de lidar com perguntas difíceis vindas dos colegas? Qual é a melhor cor de fundo para slides de PowerPoint? Agora pense em outras tarefas cotidianas que você considera tão enfadonhas quanto reuniões. Acredito que você descobrirá que quanto mais pensa nelas como um trabalho penoso ou chato, mais elas se transformam justamente nisso. Tive a chance de testemunhar meu próprio cérebro quase sucumbindo a essa armadilha quando eu estava pesquisando para escrever este capítulo. Normalmente adoro ler livros de psicologia em cafés e em seguida conversar sobre as ideias apresentadas com colegas e alunos. Meu cérebro considera isso divertido e um recreio, mas como eu tinha um prazo apertado para concluir este livro e precisava ler esses estudos para a pesquisa, minha atitude mental de repente mudou. Ler livros de psicologia se transformou em um trabalho e meu cérebro começou a tentar evitar o que normalmente adoro fazer. Tarefas que antes eu terminava rapidamente e com prazer se transformaram num pântano mental no qual eu avançava penosamente. Percebi que era hora de deslocar o ponto de apoio. Pensei na forma como eu estava definindo mentalmente a tarefa como uma labuta tediosa e mudei conscientemente essa postura para uma leitura enriquecedora. Também mudei os termos que utilizava para descrever a atitude aos outros. Depois de dizer a alguns amigos que estava em um café na Starbucks lendo por prazer, comecei a perceber que de fato era o que estava acontecendo. Também foi útil alterar minha percepção das limitações de tempo. Tal Ben-Shahar observou que o termo deadline, prazo final em inglês, não poderia ser mais negativo. Que grande verdade! Em vista disso, ele prefere usar o termo lifeline. Para mim, o entusiasmo renovado pelo meu trabalho foi possibilitado quando ignorei completamente as restrições e pensei apenas no valor intrínseco que obtinha com a atividade em si, em vez de simplesmente me concentrar no prazo de conclusão da tarefa. Também ajudou a parar de me concentrar em como eu usaria posteriormente o material que estava lendo. Quando nos reconectamos com o prazer dos meios em vez de nos concentrar apenas nos fins, adotamos uma atitude mental mais propícia não apenas ao prazer, mas também aos melhores resultados. É com grande satisfação que informo que consegui entregar o manuscrito a tempo, caso você esteja se perguntando. Da mesma forma como a nossa percepção do trabalho afeta a nossa experiência concreta dele, o mesmo ocorre com a nossa percepção do lazer. Se a nossa atitude mental considera o tempo livre, o tempo dedicado a um hobby ou à família, como um tempo não produtivo, essas atividades de fato não passarão de um mero desperdício de tempo. Por exemplo, muitos líderes de negócios e alunos de Harvard
com os quais trabalho apresentam os sintomas característicos da maldição do workaholic. Eles consideram todo o tempo passado sem trabalhar como um obstáculo à produtividade, de forma que acabam desperdiçando esse tempo. Como me contou um CEO de uma empresa de telecomunicações da Malásia, eu queria ser produtivo porque é isso o que me faz feliz. Então tentei maximizar o tempo que passava trabalhando. Mas, como percebi depois, eu tinha uma definição muito restrita do que significa ser produtivo. Comecei a me sentir culpado quando fazia qualquer outra coisa que não fosse diretamente relacionada ao trabalho. Nada mais, nem exercícios físicos, nem tempo passado com a minha mulher ou relaxando eram produtivos. Então eu nunca tinha tempo de recarregar minhas baterias, o que ironicamente implicou que, quanto mais eu trabalhava, mais a minha produtividade despencava. Como vimos no capítulo anterior, nos permitir o luxo de nos envolver em atividades agradáveis, na verdade, pode melhorar muito o nosso desempenho no trabalho. Mas o simples envolvimento nessas tarefas não basta para obter resultados. Da mesma forma como não bastou para as camareiras de hotel, que só realizavam as tarefas sem pensar em todo o exercício físico que estavam fazendo. Quando o seu cérebro considera uma perda de tempo jantar com a família, se distrair fazendo sudoku, jogar um jogo de estratégia no computador ou conversar ao telefone com um amigo, essa mentalidade não o ajudará a colher os benefícios inerentes dessas atividades. Mas se você mover o ponto de apoio de forma a pensar nesse tempo livre como uma chance de aprender e praticar coisas novas, de recarregar as baterias e se conectar com os outros, será capaz de alavancar o poder desse tempo de descanso e voltar ao trabalho mais forte do que antes. A alavanca da possibilidade. Da mesma forma como a sua atitude mental em relação ao trabalho afeta o seu desempenho, o mesmo acontece com a sua atitude mental em relação à sua própria capacidade. O que quero dizer com isso é que, quanto mais você acredita na própria capacidade de sucesso, maiores são as chances de atingir esse sucesso. Isso pode soar como uma grande besteira puramente emocional. E, na verdade, a ideia de fato foi divulgada por algumas fontes pouco confiáveis ao longo dos anos. Mas as últimas décadas testemunharam uma explosão de estudos científicos sérios e rigorosos sustentando esse conceito. Estudos mostraram que a simples crença de que é possível promover uma mudança positiva na nossa vida aumenta a motivação e melhora o desempenho no trabalho e que o sucesso, em essência, se transforma em uma profecia que acaba, inevitavelmente, se realizando. Um estudo com 112 contadores júniores revelou que aqueles que acreditavam que seriam capazes de atingir seus objetivos foram os mesmos que, 10 meses mais tarde, tiveram o desempenho no trabalho mais bem avaliado pelos chefes. É impressionante constatar que a crença na própria capacidade foi um fator preditor ainda mais preciso do desempenho no trabalho do que o nível de habilidade ou treinamento desses profissionais. E o mais importante, as nossas crenças em relação à nossa capacidade não são necessariamente inatas, mas podem mudar. Da mesma forma que a nossa atitude mental está quase sempre em mutação. Em um estudo conduzido por Margaret Shi e colegas de Harvard, um grupo de mulheres asiáticas receberam testes de matemática similares em 2 ocasiões distintas. Na primeira vez, elas foram preparadas para pensar no fato de serem mulheres e, de acordo com os estereótipos, piores em matemática do que os homens. Na segunda vez, elas foram solicitadas a se concentrar em sua identidade como asiáticas, uma etnia em geral considerada habilidosa em matemática em comparação com os outros grupos étnicos. O resultado? As mulheres apresentaram um desempenho muito melhor na segunda vez do que na primeira. O QI matemático dessas mulheres não mudou e a dificuldade das questões também foi mantida inalterada. Mas, na segunda ocasião, elas estavam propensas a acreditar mais em sua capacidade. E isso bastou para fazer uma diferença substancial no desempenho. Um exemplo real, fascinante disso, surgiu logo após as eleições presidenciais de 2008. Décadas de pesquisas demonstraram que estereótipos raciais internalizados contribuem para a notável diferença no desempenho entre estudantes negros e brancos. Por exemplo, estudantes afro-americanos apresentam um desempenho inferior aos dos brancos em testes padronizados,
quando são solicitados a preencher um formulário antes do teste revelando sua raça. Uma equipe de pesquisadores se dedicou a descobrir se o fato de um afro-americano passar a ocupar o cargo mais elevado do país poderia reduzir esse fenômeno, de forma que submeteram um teste padronizado de 20 questões a mais de 400 americanos antes e depois das eleições. No primeiro teste, os negros em geral apresentaram pontuações mais baixas, mas no segundo, as pontuações aumentaram tanto que a diferença de desempenho entre os dois grupos foi completamente suprimida. Como relatou o New York Times, o exemplo inspirador projetado pelo Sr. Obama eliminou todas as inseguranças que prejudicavam o desempenho dos negros. Apesar de ser apenas um estudo e seus efeitos provavelmente serem temporários, as conclusões mostraram que as nossas crenças podem afetar a nossa capacidade. Na empresa de treinamento de liderança Ideology, os instrutores muitas vezes fazem uma pergunta aos clientes: qual é a sua identidade hoje? Se você estiver inseguro, terá prejudicado o seu desempenho antes mesmo de começar. Dessa forma, diante de um desafio ou uma tarefa difícil, dê a si mesmo uma vantagem competitiva instantânea, concentrando-se em todas as razões pelas quais você sairá vitorioso. Lembre-se das suas habilidades relevantes e não das que você não possui. Pense em uma ocasião na qual você se viu em circunstâncias similares e apresentou um bom desempenho. Anos de pesquisas demonstraram que um foco específico e sistemático nos seus pontos fortes durante uma tarefa difícil produz os melhores resultados. Você pode utilizar essa técnica em qualquer situação. Você foi encarregado de preparar a ceia de Natal, mas se preocupa com a possibilidade de a comida não sair tão boa quanto gostaria? Concentre-se no fato de você ser bom em administrar o tempo e seguir instruções. Precisa fazer uma grande apresentação, mas acredita que não fala bem em público? Concentre-se no fato de estar bem preparado e em toda a pesquisa que realizou para dominar o assunto. Isso não significa que você deve ignorar seus pontos fracos e se limitar a repetir para si mesmo afirmações vazias ou aceitar tarefas que você não está apto a realizar. Significa apenas focar naquilo que você é bom enquanto atravessa o hall da entrada. Lembre-se dos seus pontos fortes característicos, que vimos no capítulo anterior. Escolha um que se aplique ao desafio em questão. Quando preciso dar uma palestra sobre um conteúdo novo e não sei ao certo como serei recebido, tento me concentrar no fato de que sou bom em decifrar as pessoas e em como isso me ajuda a criar um vínculo com a plateia. Existe uma diferença palpável na qualidade das minhas apresentações quando me lembro de adotar essa abordagem, em oposição a quando caio na armadilha de lamentar minha dificuldade de memorização ou propensão em andar nervosamente de um lado para o outro no palco. Alavanque a inteligência. Mais importante ainda do que acreditar na própria capacidade é acreditar que é possível melhorar essa capacidade. Poucas pessoas provaram essa teoria de forma mais convincente do que Carol Dweck, uma psicóloga de Stanford, cujos estudos demonstraram que o fato de alguém acreditar ou não que é possível desenvolver a inteligência afeta diretamente seu nível de realizações. Dweck descobriu que as pessoas podem ser divididas em duas categorias. Aquelas com uma atitude mental estanque acreditam que suas competências já estão determinadas, ao passo que aquelas com uma atitude mental em desenvolvimento acreditam que podem melhorar suas qualidades básicas por meio de empenho. Uma atitude mental em desenvolvimento não despreza necessariamente a habilidade inata. Ela simplesmente reconhece, como explica Dweck, que apesar de as pessoas poderem diferir em todos os aspectos, em seus talentos iniciais, aptidões, interesses ou temperamento, qualquer um pode mudar e crescer por meio do empenho e da experiência. Suas pesquisas revelam que as pessoas com atitudes mentais estanques deixam passar oportunidades de melhoria e apresentam um desenvolvimento em geral inferior, ao passo que aquelas com uma atitude mental em desenvolvimento estão sempre ampliando suas habilidades. Em estudo, Dweck e seus colegas testaram 373 estudantes no início da 7ª série para descobrir se elas tinham uma atitude mental estanque ou em desenvolvimento. Feito isso, os pesquisadores monitoraram o desempenho acadêmico desses alunos ao longo de 2 anos subsequentes. Eles descobriram que a atitude mental de um estudante começava a ter um efeito cada vez maior nas notas de matemática à medida que ele avançava pela 7ª e 8ª séries.
A nota média dos alunos que tendiam à teoria da inteligência estanque permaneceu inalterada, ao passo que os estudantes com uma atitude mental em desenvolvimento apresentavam notas crescentes. Em resumo, os estudantes que acreditavam que podiam melhorar, de fato melhoravam. Os pesquisadores sugerem uma série de razões para explicar por que uma atitude mental em desenvolvimento impele os estudantes ao sucesso, mas a explicação básica se resume na motivação. Quando acreditamos que nosso empenho terá um resultado positivo, nos empenhamos mais em vez de nos entregar ao desamparo. O enorme poder das crenças resulta do fato de elas determinarem os nossos esforços e as nossas ações. Em outro estudo, dessa vez em Hong Kong, Dweck mostrou como as atitudes mentais em desenvolvimento levam as pessoas a maximizar seu potencial, enquanto atitudes mentais estanques nos restringem. Na Hong Kong University, todas as aulas, materiais de estudo e provas são em inglês, de forma que o estudante deve dominar o idioma para ter sucesso. Mas muitos estudantes não são fluentes em inglês no início das aulas, de forma que, como diz Dweck, faria mais sentido para eles se apressarem em dominar o idioma. A equipe de pesquisadores fez a seguinte pergunta a esses alunos: se a faculdade oferecesse um curso para estudantes que precisam melhorar o inglês, você o faria? Depois, os pesquisadores também avaliaram a atitude mental de cada estudante. Eles acreditavam que sua inteligência era estanque e não podia ser mudada? Ou eles achavam ser possível desenvolver a inteligência? Acontece que os estudantes com uma atitude mental em desenvolvimento foram os que receberam, com um enfático sim, a possibilidade de fazer um curso de inglês, enquanto aqueles com uma atitude mental estanque invariavelmente escolheram não fazer o curso. Aqueles que simplesmente acreditavam no próprio poder de mudar seguiam uma linha de ação que maximizava seu desempenho acadêmico. Os outros, diante da mesma oportunidade, a deixavam passar. Quando percebemos até que ponto a nossa realidade depende da nossa atitude em relação a ela, não nos surpreende constatar que as nossas circunstâncias externas são responsáveis por apenas cerca de 10% da nossa felicidade total. É por isso que Sonja Lyubomirsky, uma líder no estudo científico do bem-estar, escreveu que prefere a expressão criação ou construção da felicidade à expressão mais popular busca da felicidade, já que pesquisas demonstraram que está em nossas mãos criar a nossa própria felicidade. Como demonstraram todos esses estudos sobre a atitude mental, isso se aplica ao sucesso e aos resultados positivos em qualquer âmbito. Ao mudar a forma como nos percebemos a nós mesmos e ao nosso trabalho, podemos melhorar acentuadamente os nossos resultados. Utilize o ponto de apoio e a alavanca para descobrir sua missão no mundo. M. Zvieniewski, psicóloga de Yale, dedica a vida a estudar como as concepções mentais que temos do nosso trabalho afetam nosso desempenho. Depois de muitos anos e centenas de entrevistas com trabalhadores de todas as profissões imagináveis, ela descobriu que os colaboradores apresentam uma de 3 orientações ao trabalho, ou atitudes mentais em relação ao trabalho. Nós vemos o nosso trabalho como um emprego, uma carreira ou uma missão. As pessoas com um emprego veem o trabalho como um fardo e o salário como a recompensa. Elas trabalham porque precisam e estão sempre na expectativa do tempo que poderão passar fora do trabalho. Em contrapartida, as pessoas que veem seu trabalho como uma carreira trabalham não só por necessidade, mas também para progredir e ter sucesso. Elas se envolvem no trabalho e querem ser bem-sucedidas. Por fim, as pessoas com uma missão veem o trabalho como um fim por si só. Seu trabalho é gratificante não devido a recompensas externas, mas porque elas sentem que contribuem para um bem maior, aplicando seus pontos fortes pessoais em um trabalho que lhes oferece um senso de propósito. Não é de surpreender que as pessoas com uma orientação de missão não apenas consideram seu trabalho mais gratificante, como também se dedicam mais e por mais tempo em consequência dessa atitude. E dessa forma, são essas as pessoas que, em geral, têm mais chances de sucesso. Aqueles que já consideram seu trabalho uma missão estão em grande vantagem. Já os outros não precisam se desesperar. A descoberta mais interessante de Wozniacki não foi só que as pessoas veem seu trabalho de uma dessas maneiras, mas que fundamentalmente não importa que tipo de trabalho a pessoa exerce.
Ela descobriu que existem médicos que consideram seu trabalho apenas um emprego e faxineiros que veem seu trabalho como uma missão. Com efeito, em um estudo com 24 assistentes administrativos, cada orientação foi representada praticamente da mesma proporção, 1/3 para cada postura, apesar das situações objetivas das pessoas, descrições de cargo, salário e nível de educação, serem praticamente idênticas. Isso significa que ver o trabalho como uma missão pode ser um resultado tanto da atitude mental quanto do trabalho em si. Em outras palavras, colaboradores infelizes podem encontrar maneiras de melhorar sua vida no trabalho, que não envolvam pedir a demissão, mudar de emprego ou de carreira ou largar tudo para se encontrar. Os psicólogos organizacionais chamam a isso de elaboração ou construção do trabalho, job crafting, mas, em essência, o conceito envolve simplesmente um ajuste da atitude mental. Como afirma Czerniewski, novas possibilidades se abrem para o senso de propósito do trabalho simplesmente pela maneira com a qual ele é construído pelo indivíduo. Como isso funciona? Bem, se você não puder implementar mudanças concretas no seu trabalho cotidiano, pergunte-se qual é o seu sentido potencial e as fontes de prazer que já existem no que você faz. Imagine 2 faxineiros na escola primária local. Um se concentra apenas na sujeira que deve limpar todas as noites, enquanto o outro acredita estar contribuindo para um ambiente mais limpo e mais saudável para os alunos. Os 2 realizam as mesmas tarefas todos os dias, mas suas atitudes mentais diferentes ditam sua satisfação no trabalho, seu senso de realização e, em última instância, seu desempenho no trabalho. No meu trabalho de consultoria corporativa, encorajo os colaboradores a reelaborarem sua descrição de cargo, transformando-a em uma descrição de missão. Depois peço que eles pensem em como as mesmas tarefas poderiam ser descritas de maneira a convencer os outros a se candidatarem para o cargo. A meta desse exercício não é representar o trabalho que eles fazem de maneira deturpada, mas, sim, destacar o senso de propósito que pode ser obtido dele. Depois peço que eles pensem nas próprias metas pessoais na vida, como as tarefas do trabalho atual podem se vincular a esse propósito mais amplo. Pesquisadores descobriram que até as menores tarefas podem ser imbuídas de um senso de propósito maior se estiverem vinculadas a objetivos e valores pessoais. Quanto mais somos capazes de alinhar nossas tarefas cotidianas à nossa visão pessoal, mais chances temos de ver nosso trabalho como uma missão. Tente fazer o seguinte exercício. Pegue uma folha de papel e, no lado esquerdo, escreva uma tarefa que você é forçado a realizar no trabalho que aparentemente não apresenta nenhum senso de propósito mais elevado. Depois se pergunte, qual é o propósito dessa tarefa? Que resultado permitirá obter? Trace uma seta apontando para a direita e anote a sua resposta. Se o que você escreveu ainda parecer irrelevante, volte a se perguntar, que resultado possibilitará? Trace outra seta e anote a nova resposta. Continue fazendo isso até chegar a um resultado significativo para você. Fazendo isso, você pode vincular cada pequena tarefa realizada a uma realidade mais ampla, a um objetivo que o mantenha motivado e energizado. Se você for um professor de direito e odeia as tarefas administrativas, trace as suas setas até conseguir vincular as tarefas a algo que faça diferença para você, como proporcionar a uma nova geração de jovens advogados os recursos dos quais eles precisam para ter sucesso. Chip Conley, o hoteleiro inovador que mencionei no capítulo anterior, usa uma estratégia similar para envolver seus colaboradores. Ele gosta de dizer a cada um, esqueça o seu cargo atual. Como os nossos clientes descreveriam o seu cargo caso escolhessem se basear apenas no impacto que você provoca na vida deles? Quando você consegue criar esse vínculo mais amplo, as suas tarefas corriqueiras não só passam a ser mais suportáveis, como você também as realiza com mais dedicação e, consequentemente, enxerga maior retorno em termos de desempenho. Não estamos salvando golfinhos. Antes de dar uma palestra em uma empresa da lista Fortune 500 em Nova York, no verão passado, fui apresentado por um executivo de nível sênior que explicou à plateia de 80 vendedores a razão pela qual eu tinha sido convidado. Como ainda não tinha ouvido a minha apresentação, ele brincou sobre a importância do treinamento. Sei que vocês estão todos aqui no trabalho para ganhar dinheiro
e estão frustrados com a redução da remuneração nos 2 últimos trimestres. Então, não pensem nessa palestra como uma sessão sobre felicidade. Pensem em como essas estratégias os ajudarão a ganhar mais dinheiro. Sinceramente, a palestra precisa ser sobre dinheiro. Não estamos aqui para salvar golfinhos. Algumas pessoas riram, mas não eu. Aquele executivo tinha predisposto sem querer seus colaboradores ao fracasso. Eis o que ele disse de fato. Salvar os golfinhos é importante e tem um efeito positivo no mundo, ao passo que o trabalho que todos vocês realizam não proporciona nenhum senso de propósito ou valor, além de lhes render muito dinheiro. Ele lembrou a todos que eles tinham empregos, não missões. É verdade que a piada dos golfinhos causou um impacto imediato na sala. Foi um momento pungente e triste ver o estado de espírito do grupo murchar. Muitos dos colaboradores que poucos instantes atrás pareciam empolgados para falar sobre a felicidade no trabalho, de repente começaram a mostrar sinais sutis, porém palpáveis, de decepção, desgosto, frustração, constrangimento e desinteresse. A maneira mais rápida de indispor um colaborador é dizer que o único propósito do trabalho dele é o salário no fim do mês. Isso não quer dizer que todos os trabalhos tenham o mesmo significado, mas até um trabalho mecânico ou rotineiro pode ser significativo se você encontrar uma boa razão para se envolver. Você se sente produtivo no fim do dia. Você mostrou às pessoas que é capaz ou eficiente. Você facilitou a vida para um cliente ou consumidor. Você desenvolveu uma habilidade. Você aprendeu com o erro. Conheci estudantes ensacando compras no supermercado perto de casa que trabalhavam como se fosse uma missão. Eles naturalmente não queriam passar a vida toda naquele emprego, mas, se estivessem trabalhando, davam tudo de si. E trabalhei com empreendedores que construíram empresas de 100 milhões de dólares e que viam um emprego como um enorme e desgastante fardo. Você pode ter o melhor emprego do mundo, mas se não conseguir encontrar um sentido para ele, não o apreciará. Seja você um cineasta ou um jogador de futebol profissional. Mude o ponto de apoio e a alavanca das pessoas à sua volta. Como vimos, algumas palavras bem colocadas podem alterar a atitude mental de uma pessoa, o que, por sua vez, pode mudar suas realizações. Para que as camareiras de hotel perdessem peso, bastou uma breve palestra sobre como elas eram fisicamente ativas. Para que mulheres asiáticas se destacassem em um teste de matemática, bastou um pesquisador lembrá-las da sua inteligência inata. Esses estudos demonstram que a atitude mental pode afetar o desempenho e também como nós podemos afetar a atitude mental dos outros. Algumas vezes, algumas palavras-chave, aqui e ali, podem fazer toda a diferença. Imagine então o poder que todos nós temos de influenciar o desempenho das pessoas ao nosso redor, de maneira positiva ou negativa. Por exemplo, quando os pesquisadores lembraram alguns idosos de que a cognição normalmente cai com a idade, eles apresentaram um desempenho pior em testes de memória do que aqueles que não foram lembrados disso. Quantos gestores bem-intencionados deram um tiro no pé ao lembrar os membros da equipe de seus pontos fracos? Inversamente, como já vimos, quando um gestor expressa abertamente sua crença na capacidade de um colaborador, ele não apenas melhora o estado de espírito e a motivação, como efetivamente melhora as chances de sucesso do colaborador. Até a maneira como descrevemos tarefas aparentemente objetivas e diretas pode afetar o desempenho das pessoas. Em um experimento elaborado para mensurar a disposição das pessoas de cooperar em diferentes condições, os participantes foram solicitados a participar de um jogo que eles chamaram de jogo de Wall Street, ou de outro jogo, que chamaram de jogo comunitário. Na verdade, os dois jogos eram exatamente idênticos, mas os participantes que foram predispostos a pensar em termos de comunidade se mostraram mais propensos a ser cooperativos do que aqueles que foram preparados para pensar em termos de competitividade no mercado financeiro. O que esperamos das pessoas e de nós mesmos se manifesta nas palavras que usamos, e essas palavras podem ter um poderoso efeito nos resultados finais. Isso significa que, como veremos no capítulo a seguir, os melhores gestores e líderes veem cada interação como uma oportunidade de predispor seus colaboradores para a excelência. O efeito Pigmalião. De acordo com o poeta romano Ovídio,
O escultor Pigmalião era capaz de olhar um pedaço de mármore e enxergar a escultura presa em seu interior. Em particular, Pigmalião tinha uma visão de seu ideal, o auge de todas as suas esperanças e desejos, uma mulher que ele chamou de Galateia. Um dia ele começou a entalhar o mármore visando concretizar sua visão. Quando terminou, ele deu um passo para trás e contemplou sua obra. A estátua era belíssima. Galateia era mais do que uma mulher. A estátua representava cada esperança, cada sonho, cada possibilidade, cada propósito. Ela era a própria beleza. Pigmalião inevitavelmente se apaixonou. Veja bem, Pigmalião não era nenhum idiota. Ele não caiu de amores por uma mulher de pedra, mas sim pela possibilidade de trazer ideal à vida. Dessa forma, ele pediu à deusa do amor, Vênus, que lhe concedesse esse desejo e fizesse de seu ideal uma realidade. E foi o que ela fez, pelo menos de acordo com o mito. Agora vamos avançar para o século XX, para um dos experimentos de psicologia mais famosos já realizados. Uma equipe de pesquisadores, liderada por Robert Rosenthal, aplicou testes de inteligência em alunos de uma escola primária. Depois os pesquisadores disseram aos professores de cada turma quais alunos, digamos, Sam, Sally e Sarah, os dados identificaram como gênios acadêmicos aqueles que apresentavam o maior potencial de crescimento. Eles instruíram os professores a não mencionar os resultados do estudo a esses alunos e não passar nem mais nem menos tempo com eles. Na verdade, os professores foram alertados de que seriam observados, para que os pesquisadores se certificassem de que isso não aconteceria. No final daquele ano, os alunos foram testados novamente e, com efeito, Sam, Sally e Sarah apresentaram um desempenho intelectual fora do comum. Essa seria uma história previsível, se não fosse pela reviravolta do enredo no final. Na verdade, quando Sam, Sally e Sarah foram testados no início do experimento, eles apresentaram um desempenho absoluta e maravilhosamente mediano. Os pesquisadores escolheram os nomes aleatoriamente e mentiram para os professores sobre a capacidade desses alunos. Mas ao final do experimento, eles de fato haviam se transformado em gênios acadêmicos. Então, o que fez esses alunos medianos se tornarem extraordinários? Apesar dos professores não terem dito nada diretamente àquelas crianças e terem dedicado o mesmo tempo a todos os alunos, dois fatos cruciais ocorreram. A crença de que os professores tinham no potencial daqueles alunos foi expressa, mesmo que de forma não verbal e inconsciente. E o mais importante, essas mensagens não verbais foram captadas pelos alunos e transformadas em realidade. Esse fenômeno é chamado de efeito Pigmalião, quando a nossa crença no potencial de alguém acaba concretizando esse potencial. Independentemente de estarmos tentando descobrir os maiores talentos de uma turma, de uma escola primária, ou em uma equipe de profissionais participando da reunião matinal, o efeito Pigmalião pode se fazer presente em qualquer contexto. As expectativas que temos em relação aos nossos filhos, colegas de trabalho e parceiros, não importa se essas expectativas são ou não diretamente expressas, podem muito bem se transformar em realidade. Motive uma equipe com o efeito Pigmalião. Nos anos 1960, Douglas MacGregor, professor de administração do MIT, ficou famoso ao argumentar que os gestores necessariamente adotam uma das duas teorias de motivação humana. A teoria X sustenta que as pessoas trabalham porque são pagas para isso e, se você não as monitorar, elas pararão de trabalhar. Já a teoria Y sustenta o contrário, que as pessoas trabalham motivadas por motivações intrínsecas, que elas trabalham melhor e com mais empenho, sem um chefe olhando por cima de seus ombros, e que elas fazem isso pela satisfação resultante de um trabalho bem feito. Quando os pesquisadores tentam estudar o que acontece quando trabalhadores X ou Y são expostos a líderes com a visão oposta, eles deparam com um problema bastante revelador. Muito poucos gestores têm colaboradores que acreditam na teoria oposta. Os gestores que acreditam na teoria X acabam tendo subordinados que requerem constante supervisão, ao passo que gestores que acreditam na teoria Y têm colaboradores motivados pelo amor ao trabalho. Acontece que
Não importa quais possam ser suas motivações, antes de trabalhar para esses gestores, os funcionários normalmente se transformam no tipo de trabalhador que seu chefe espera que eles sejam. Estamos falando do efeito Pigmalião na prática. Trata de um excelente exemplo de uma profecia que acaba se realizando. As pessoas agem como esperamos que elas ajam, o que significa que as expectativas de um líder em relação ao que ele acredita que vai motivar seus colaboradores muitas vezes acaba se concretizando. Quanto mais aquele executivo daquela empresa da lista Fortune 500 presumia que seus funcionários trabalhavam só tendo em vista o salário no fim do mês e não para salvar golfinhos, mais a motivação deles tendia na direção da teoria X, distanciando-se cada vez mais de um trabalho com um propósito. Com efeito, raramente vi um trabalhador otimista e motivado sob a supervisão de um gestor pessimista e apático. Os colaboradores acabam adotando a mesma visão que seus líderes. Evidentemente, o efeito Pigmalião pode ser uma ferramenta poderosa nos negócios. Se você for um líder, não importa se liderar 3 ou 300 pessoas, lembre-se de que o poder de influenciar resultados está não apenas nas mãos da sua equipe, mas também na forma como você alavanca a sua equipe. Toda segunda-feira, responda estas 3 perguntas. 1. Será que eu acredito que a inteligência e as habilidades da minha equipe não são estanques e que podem ser melhoradas com o empenho? 2. Será que eu acredito que a minha equipe deseja se esforçar para melhorar da mesma forma como deseja encontrar propósito e realização no trabalho realizado? E 3. Como estou expressando essas crenças com as minhas palavras e ações no dia a dia? A capa do super-homem. Em alguns estados americanos, pede-se que as capas de super-homem que as pessoas podem comprar para se fantasiar no Halloween tragam uma advertência de que elas não as ajudarão a voar. Parece hilário, mas se trata de um bom lembrete da limitação do princípio do ponto de apoio da alavanca. Apesar de ser importante mover nosso ponto de apoio para uma atitude mental mais positiva, não queremos movê-la demais. Em outras palavras, precisamos tomar cuidado para evitar expectativas não realistas em relação ao nosso potencial. Apesar de grande parte de a nossa experiência ser relativa e depender da nossa atitude mental, naturalmente ainda existem restrições concretas, como a gravidade, para mencionar apenas uma. Mas isso nos devolve a pergunta que fiz no capítulo Mudar é Possível. Como sabemos qual é o nosso potencial e que tipo de limitações devemos impor a ele? Imagine, por exemplo, um tênis de corrida com a advertência: não tente correr 1 milha em menos de 4 minutos. Isso pode resultar em lesões. Advertências como essas podem ser necessárias em algumas situações, é claro. Só quando nos levam a reduzir artificialmente os nossos horizontes é que elas são problemáticas. Minha área de estudos tenta combater essas limitações ilusórias analisando os valores discrepantes, casos em que essas limitações se provaram equivocadas. Queremos estender ao máximo os limites das nossas possibilidades e até onde elas podem ir e não restringi-las, da maneira como muitos chefes desestimulantes, pais, professores ou casos na mídia nos convencem de que elas devem ser. É verdade que não vamos começar a flutuar meramente porque acreditamos que podemos voar. Mas, se não acreditamos nessa possibilidade, jamais teremos a chance de sair do chão. E como a ciência tem mostrado, quando acreditamos que podemos fazer mais e realizar mais, e quando os outros acreditam no nosso potencial, muitas vezes este é precisamente o motivo que nos faz alcançar mais. O desafio é parar de pensar no mundo como algo estanque, quando, na verdade, a realidade é relativa. Vimos como homens de 75 anos de idade voltaram o relógio biológico, como algumas palavras bem escolhidas e crenças podem melhorar o desempenho em testes e como alguns colaboradores encontram missões onde os outros só enxergam um emprego. No entanto, tudo isso constitui apenas um vislumbre de todas as maneiras pelas quais a nossa atitude mental pode influenciar o mundo ao nosso redor. Os próximos capítulos nos mostrarão exatamente como é possível cultivar uma atitude mental positiva e capitalizar essa positividade para progredir ainda mais no nosso trabalho, na nossa carreira e na nossa empresa.